Este é o meu problema com o senhor João Paulo Vojvoda, técnico do Santos Futebol Clube, tá? E a gente vai conversar sobre isso logo depois de tocar a carrapeta. Antes de entrar nos pormenores, torcedores, calma. Não estou pedindo a cabeça do treinador, muito longe disso. Eu acho que é o primeiro grande treinador que o Santos tem em muito tempo. Em muito tempo. Então, para ficar bem claro no começo, falei no pós-jogo, volto a repetir, eu sou totalmente contra a saída do Vojvoda. Inclusive, eu quero que ele fique por muitos anos no Santos. Mas, para deixar bem claro, não é porque a gente apoia o treinador que a gente vai sempre concordar com todas as escolhas dele. Nem com os nossos pais a gente faz isso. Nem com as pessoas que a gente ama a gente faz isso. Então, por que com o técnico do Santos, a gente como torcedor do Santos, tem que achar que tudo que ele faz está certo? Não é esse o ponto, tá? Tem um problema com ele? Tenho. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas, óbvio, peço seu like, que é muito importante, seu comentário, seu compartilhamento e o seu hype, tá? Toda semana você ganha pontos de hype para distribuir nos canais que você gosta. Então, dá esse voto de confiança aqui pra gente. E vamos rumo a 120 mil inscritos. Peço sua inscrição, ajuda o canal. Quando bater 120 mil inscritos, daremos uma camisa da Fute Fanatics aí para você, tá certo? E óbvio, vai lá na Fute Fanatics, né? Tá aqui, ó, cupom Peixão na Fute 7, 7% de desconto na loja em produtos que não são lançamento, tá? Então, camisa da Copa do Mundo, lançou agora, elas não têm desconto, tá bom? Elas são preço cheio. Mais tênis, troca de camisa de clubes da temporada passada, da temporada europeia, tem vários com desconto lá. E com o cupom Peixão na Fute 7, você tem 7% de desconto em todos esses produtos, tá? É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e usar o cupom Peixão na Fute 7 para garantir 7% de desconto no carrinho inteiro. O cupom, ele é válido sempre, você pode usar ele em várias compras, inclusive nos produtos que hoje são lançamento, daqui a um tempo eles param de ser lançamento e você consegue adquirir eles com desconto, tá? Então é só ficar de olho. Mas tem muitas promoções no site da Fute Fanatics e o cupom Peixão na Fute 7 é cumulativo em cima desses descontos. Então, você está comprando uma coisa com desconto, você bota lá o Peixão na Fute 7, você tem mais 7% de desconto no carrinho todo, tá? Na Fute Fanatics tem cashback, você consegue trocar por novos produtos depois. É maravilhosa a loja, recomendo bastante. Além de patrocinado, eu sou cliente há muitos anos dele. Muito antes de ser patrocinadores do Futirinhas, eu já era cliente deles há mais de 2 anos. Então, é isso, tá? Vai na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir a melhor loja esportiva da Galacta. Fechado? Vamos lá, falar de Vojvoda, né? Nos últimos jogos, né, no começo dessa temporada, muitas reclamações acerca do Vojvoda começaram a surgir, né, por parte dos torcedores do Santos. Óbvio que tem alguns que vão muito para o extremo, tem que trocar porque ele não usa a base, etc. E tem a quem tenta ser um pouco mais maleável, que é o meu caso, por exemplo, que é justamente o ponto que eu vou defender aqui, de que acho que ele tem falhas nessas escolhas de alguns jogadores, mas longe de querer a saída do treinador, né? Quando o Vojvoda foi contratado, ele se apresentou dizendo da formação, de como o Santos precisa utilizar a base, de que o Santos é a base e que precisa colocar esses jogadores em campo, né? Ele fez até um contraponto de como ele lidou com Fortaleza, e aí ele fez um comparativo para mostrar, olha, o Santos é conhecido por formar jogadores, a base do Santos é muito forte, e a do Fortaleza não era tanto, por isso que eu não utilizava. Mas torcedores do Fortaleza sempre reclamaram também da subutilização de atletas oriundos das categorias de base do clube. E essa reclamação também está acontecendo no Santos. Quer dizer que o Vojvoda não utiliza nunca jogadores da base? Não. Mas que, e isso é uma toada que vem acontecendo no Santos de uns anos para cá, um jogador da base, para conquistar a confiança do treinador, ele tem que suar sangue. E aí vem os problemas, né? Esses problemas começam a acontecer já no ano passado, já na situação do Campeonato Brasileiro, que muita gente entendeu, fala, beleza, ele está encontrando o time ali, o Santos está na dificuldade, né? O ano começou no fim de setembro, começo de outubro para o Santos, né? O Vojvoda chegou ali, teve poucos jogos para resolver e tal, então é normal que ele não insista tanto na base nesse momento. Mas um dos problemas apontados ali foi a demora do Vojvoda em tirar o Escobar
para que o Souza fosse o titular, e depois que o Souza tomou uma posição, o Escobar virou reservaço, e show, né? E a mesma coisa com o Lira agora. O Lira já mostrou que tem mais qualidade técnica que o Escobar, né? E já vou voltar a dizer, reafirmo, até acho que para elenco pode ser um cara de profundidade, mas eu acho ele fraco. Acho o Escobar ruim, tá? É o que eu acho. Acho que ele é um jogador dedicado e tal. Quisera eu que vários jogadores de futebol tivessem o mesmo empenho físico do Escobar, mas só isso é muito pouco para o Santos, né? O Escobar é um tipo de jogador que vai te entregar as posições que o Santos joga atualmente, 15º, 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu não quero mais isso, né? E o Vinícius Lira, na lateral esquerda, é um jogador que te oferece mais tecnicamente. Óbvio que ele vai falhar, óbvio que ele vai ter jogos ruins, mas estamos falando de um jogador que completou 18 anos no fim do ano. Tá? O Lira acabou de completar 18 anos. Então, óbvio que parte da oscilação dele vem por conta da idade. Diferente do Escobar, que já é um jogador formado e estabelecido de 28 anos de idade. Então, a curva de crescimento do Escobar, ela já está estável. É muito difícil que ele dê um salto técnico de qualidade e melhore muito. Do Lira, não. É uma curva em crescimento, na teoria, né? A tendência é que ele melhore suas qualidades e vá melhorando sua performance, até que ele possa, óbvio, né? Quisera eu ficar no Santos por muitos anos sendo titular absoluto lateral, ou seja vendido por uma boa quantia de dinheiro, diferente da do Souza, né? Que eu acho que foi um dinheiro muito, muito baixo pela transferência do jogador. Mas é isso, tá? Outro problema que vem do ano passado, as escolhas do Vojvoda com relação à pouca utilização do Gabriel Bontempo, que segundo o próprio Vojvoda em coletivas, falta-lhe intensidade. O que não é o caso, porque a gente vê em campo, eu não acho que intensidade é um grande problema do Gabriel Bontempo, porque a gente viu em campo jogadores como o Vitor Hugo, que já foi embora, graças que foi muito mal mesmo, e foi utilizado várias vezes pelo Vojvoda, preterindo assim o Gabriel Bontempo. Então, essas reclamações vêm desde o ano passado. Com relação ao Robinho Júnior, tem uma postura muito mais parecida com a do Vojvoda, porque fisicamente eu acho o Robinho Júnior pouco pronto para o futebol profissional. Tecnicamente ele tem qualidade, mas eu vou fazer uma comparação ao Ângelo. Pode o Robinho Júnior ser melhor que o Ângelo e vice-versa, mas eu vou fazer uma comparação porque o fato do Robinho Júnior ainda não ter feito gol como profissional vai acabar pesando, porque essas pessoas que vêm e tá jogando 5, 10, 15 minutos, 20 minutos por partida e ele não faz um gol, daqui a pouco vai começar, lá, tem 40 jogos, não marcou gol, fraco. Começou, é uma pereba e tal. Foi a mesma coisa com o Ângelo. Então, nesse caso, eu falo, paciência. Você não tem que contar só a quantidade de partidas, tem que contar a minutagem. E o Robinho Júnior, com todo respeito, tem muito talento, mas ele tem pouca minutagem, principalmente como titular, né? Ele tem alguns minutos preciosos, fez grandes jogadas e não se apeguem sempre ao Zé Planilha, que é o cara que fala, não deu, fez gol, deu assistência, jogou muito mal. Eu usei uns vídeos atrás falando do Roleiser, né? Até falei no pós-jogo anterior, falei, o Roleiser, ele tem números baixos porque ele cria para os caras perdem gol. Então você tem que ver a mobilidade e tal. Então são outros números que vão complementar a análise de um jogador. Só que, óbvio, né? Hoje em dia, para torcedor, às vezes nem assiste o jogo, ele só é Zé Planilha, ele olha lá, gol, assistência. Tá baixo, é ruim. E não é bem assim que a banda toca, tá? Então, muita calma nessa hora com relação ao Robinho Júnior. Com os outros jogadores, eu vejo jogadores mais fisicamente aptos para terem mais minutos. O Vinícius Lira é um deles, né? Por mais que ele tenha subido até antes do Robinho Júnior, depois ele volta à base e tal, mas a idade é próxima, os dois fazem aniversário, acho que os dois fazem aniversário em dezembro, os dois fizeram 18 anos em dezembro, então eu acho que o Lira tem condições já de ser titular, eu acho que o Matheus Xavier fisicamente está mais pronto que o Robinho Júnior para jogar mais minutos, talvez para começar um jogo, né? Eu acho que esse menino precisa realmente ser utilizado. Mesma coisa vale para o Gustavo Henrique, que subiu também da base. Acho que pode ter mais minutos, mas assim como eu vi o Rian também, que agora está no Avaí junto com o Gabriel Simples, né? O Rian emprestado pelo Santos, o Gabriel Simples foi negociado, né? Rescindiu com o Santos ficou com uma parte do passe e ele foi para o Avaí. Então, assim, eu já vejo esses meninos, né, com qualidade. O João Ananias e o João Alencar vão subir, eu acho que eles têm que subir porque eles têm condições de fazerem transição para o profissional, mas eles precisam estar jogando na base, porque os dois são zagueiros de 18 anos ainda, então eles precisam passar por essa transição, a não ser que receba uma chance e consiga se consolidar
e aí toque a carreira, né? Isso aconteceu com alguns zagueiros recentemente no futebol brasileiro. O Vitor Reis, que foi vendido pelo Palmeiras para o Manchester City, o Beraldo no São Paulo também, com 17, 18 anos, já jogava no time de cima, já era titular. Então eles conseguiram dar uma sequência interessante até serem vendidos. Então acho que o Santos pode ir para esse caminho com os dois, né? O Ananias é muito bom, né? Com o pé esquerdo, ele joga tanto de lateral quanto de zagueiro. Então o Santos não tem que desesperadamente ir atrás de um lateral esquerdo. E aí vem o meu problema com o Vojvoda, né? Eu acho que tem uma subutilização desses atletas de base. A minutagem dos atletas de base no Santos despencou na gestão Marcelo Teixeira, tá? Despencou, gente, é coisa absurda. Eu vou falar um número só para você entender a comparação. Digamos que até 2023, a média de minutos numa temporada de jogadores da base somados no Santos chegava perto de 5 mil minutos, tá? E não tô falando só o 23, tá? 19 foi pouco com o São Paulo, né? Mas 20, 21, 22, 23, né? Média de 5 mil minutos. Antes do São Paulo também. 20, né? 18, 17, 16 e assim por diante. E desde que o Marcelo Teixeira assumiu, essa minutagem caiu para 1.000, entendeu? Você vai de 5 mil para 1.000, é muito pouco. E o Santos continua formando jogador. E aí o que acontece? Você subutiliza, você faz vendas ruins. Entende? Subutilização no profissional. JP Sherman, Jair, Luca Meirelles, todos foram o Wesley Patati, todos foram subutilizados no time de cima, né? O Jair e o JP Sherman chegaram a ter sequências como titulares. O Patati também, poucos jogos na Série B, também tiveram algum nível de sequência. O Luca Meirelles não, nenhuma sequência. O que o Santos fez? Vendeu o Jair a preço de pinga para o Botafogo, né? Vendeu o Luca Meirelles a preço de pinga para o Shakhtar Donetsk. Na verdade, vendeu o Patati para o futebol de Israel, valor irrisório, foi 3 milhões de euros, um absurdo, né? Agora o Patati está no futebol holandês, depois de ser vendido por 8, valorização, acho que foi 1.800, tá? 1.800 para 8 em uma temporada, jogando em Israel, tá? Óbvio que você não vai vender todo jogador por 10, 15, 20 milhões de euros, mas jogadores bons precisam ser boas vendas. O caso do Luca Meirelles e do Jair, por exemplo, são bem marcantes. Essa queda de minutagem faz que os jogadores sejam subutilizados e mal vendidos na sequência. Os jogadores precisam aparecer, precisam estar em campo justamente para que eles se valorizem e sejam boas vendas. O Souza foi tão pouco nesse momento, mas ele conseguiu sequência de titular, tomar conta da posição, fazer grandes partidas e aí ele foi uma venda. No desespero, o Santos com o Pires na mão, precisa vender desesperadamente, então aceitou 15 milhões de euros por ele do Tottenham, que é muito pouco, tá? A gente vê jogadores defensivos aí do futebol brasileiro sendo vendidos por muito mais. O próprio Beraldo, né? No São Paulo acho que foi 20, 22, o Vitor Reis foi quase 40 milhões de euros, óbvio que é outra prateleira de venda, mas mesmo assim, você já vê esse tipo de negociação acontecendo no futebol brasileiro. E o Santos tá junto, tá aquele passo atrás, né? Precisa do dinheiro desesperadamente, os clubes europeus sabem, vem aqui, faz qualquer oferta, no desespero vende. Luca Meirelles a mesma coisa. 12 milhões de euros, nossa. E aí vai o incompetente do presidente, fala, não, jogou Série A. Não deu somadas os minutos dele, desde que ele estreou profissionalmente, 4 jogos. Minutos somados. Aí o cara não faz gol? Pereba. Porque vem aquela ala da torcida que é desesperada e acha que todo jogador que sobe para o profissional, ele tem que fazer o 2010 do Neymar. E não lembra que o 2009 do Neymar, ainda assim, para um jogador de primeiro ano de profissional foi bom, mas foi de extrema oscilação. E acha que todo jogador tem que render aquilo. Poucos se lembram que o 2002, que o Santos acabou campeão brasileiro no fim do ano, com um campeão, a reta final magistral do Diego e do Robinho, poucos se lembram que o 2002 do Santos até o Campeonato Brasileiro era bem complicado, bem fraco, de extrema oscilação desses meninos naquela época. A gente se apega no que já aconteceu. Então, caramba, é a base, é fenômeno. Mas não, demora, tem um tempo de maturação e de adaptação para que isso aconteça. Só que você precisa insistir que esses meninos estejam em campo. E eu não estou falando de titularidade o tempo inteiro. Não tem que lançar o Matheus Xavier titular o tempo inteiro. O problema é, quando você tem esse tipo de talento sendo moldado dentro do elenco, dentro do clube, e você tem o Lautaro Dias e o Cabalheiro como opções para o ataque. Aí é o mau trabalho de Marcelo Teixeira, seus pares, seu filhinho e Alexandre Matos.
que não conseguem contratar, não conseguem ter criatividade no mercado para fazer contratações. E eu te dou um exemplo positivo. O Marcelo Paz indo para o Corinthians está conseguindo ser criativo nas contratações e gastando quase nada também. E aí é o quê? É competência do Marcelo Paz ou incompetência do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira? São as duas coisas, não é verdade? Dá para ver que o Marcelo Paz tem um nível de competência. Pode errar? Claro que pode errar. Mas o Alexandre Matos não consegue fazer contratação. Ele só consegue contratar quando ele vai com um caminhão de dinheiro. Aí vide Alex Duarte e Adonis Frias. 4 milhões de euros por cada um. O Alex Duarte nem no banco está sentando do Santos. Bilal Brahimi, nem no banco. E tem um salário mais de 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão por mês. E olha, eu não estou falando de Mike, tá? Porque Mike pode... não funcionou, tá? Uma nulidade, péssimo jogador com a camisa do Santos. Mas, enfim, a grande maioria concordou com a contratação dele. Então não vou falar, pô, Alexandre, mas você errou aqui em relação ao Mike. Acho que poderia, para quem tem scout e condição de fazer isso, fazer um estudo mais aprofundado da queda de rendimento do Mike nos últimos anos? Teria. Não fez, né? Não fez. Foi lá no nome, no desespero, contratou. Então, assim, o JP Sherman teria que já jogar no time profissional, teria que estar jogando, ele está preparado fisicamente e tecnicamente, ele sobrou na Copa São Paulo, fez uma baita copinha, baita, já tinha feito, né? E o JP Sherman, que os desesperados, é fraco, não sei o que, ele acabou de completar 20 anos. Então, na teoria, a formação dele como atleta de base acabou agora. Aliás, acabou não, ele teria mais um ano ainda de base, para só no ano que vem ser profissional de vez, obrigado, porque bateu a idade. Ele poderia jogar a próxima Copa São Paulo ainda. Só para você ter ideia do tanto de passos que ele pulou. Então, esses caras precisam estar em campo. E o torcedor se incomoda e reclama do Vojvoda, com razão, quando vem o Lautaro Dias jogando na ponta esquerda e não usando o Matheus Xavier, por exemplo. Ou até o Barreal lá e o Robinho Júnior na direita. É isso que causa incômodo no torcedor, porque o torcedor ele já está ávido para ver esses meninos jogarem, ele sabe que eles vão oscilar uma hora ou outra, mas ele quer ver esses caras do que ver o Cabalheiro correndo tudo torto com a camisa do Santos. E aí vem outro grande X da questão. O Santos vai lá, né? Essa diretoria incompetente, que é o grande problema aqui, não é o Vojvoda, é a diretoria do Santos que é incompetente, é péssima de trabalho, né? O que acontece? Você está formando um atleta. Vamos lá, eu vou dar o exemplo do Robinho Júnior, eu vou falar valores, mas não são os valores exatos de salário dele, tá? Mas digamos aqui que o Robinho Júnior tem aqui, é formado no próprio Santos, ele recebe por volta de 50 mil reais por mês, tá bom? Só tô dando um exemplo. Nem acho que é isso, nem sei o quanto é. Mas ele ganha 50 mil reais por mês. E ele é formado no próprio clube. A curva de crescimento dele é grande, ele pode se destacar, pode oscilar também, mas pode se destacar. Aí você traz o Bilal Brahimi, que não joga, jogou 26 minutos até hoje com a camisa do Santos, e ele ganha 1,2 barão por mês. Você gasta muito mais para ter esse jogador que você não utiliza. O Robinho Júnior, mesmo ainda não estando pronto fisicamente, no meu ponto de vista, tem muito mais minutos do que o Bilal Brahimi e custa 20 vezes menos. Entende? Ainda assim você está poupando, você está, óbvio, fazendo investimento todo mês, mas isso te custa muito menos mês a mês. Então, quando você vai para o mercado fazer uma contratação, aí você vai tentar fazer uma contratação acertada. No meu ponto de vista, o Michael, por exemplo, né? Tem gente que... Eu acho o Michael um jogador útil, acho que ele é bom jogador, tem problemas, óbvio, mas eu acho que é um bom jogador e seria útil na utilização do elenco. Aí você traz o Michael, que é uma decisão mais acertada do que você ir atrás do Cabalheiro, do Bilal Brahimi e do Lautaro Dias. Porque você vai no desespero. E é assim que o Santos trabalha, tá? Não vai me espantar em nada se no começo de ano o Santos não conseguir contratar muito. Aí chega ali no meio do ano, pausa da Copa do Mundo, desespero, o Santos perde da zona de rebaixamento, eliminado de Copa do Brasil, depois de ter feito um péssimo Campeonato Paulista, mal na Sul-Americana, aí vai desesperado no mercado, igual fez na última janela de transferências do meio do ano passado, e sai contratando desesperado com dinheiro que não tem. E volta a se repetir o mesmo ciclo. Você vai se espantar com isso? Eu não, tá? De novo, eu acho que o Santos tem bons jogadores no seu elenco, só que a mescla, e aí o problema é do Vojvoda, a mescla entre jovens e experientes precisa ser muito mais bem feita. E eu acho que essa escolha do Vojvoda está demorando muito para acontecer. Eu acho que o campeonato estadual é justamente para que isso possa ir acontecendo mais, né? Mas pode não classificar, meu irmão. Tudo bem se não classificar no estadual. Não pode cair. Agora, se não classificar no estadual, o foco é o Campeonato Brasileiro. Utilize o estadual para
preparar esses meninos para eles terem mais minutos no Brasileiro. Testa mais o Matheus Xavier, testa mais o Gustavinho, testa mais o JP Sherman, dá minutagem para ele tá pronto para jogar no profissional. Faz um jogo com o João Alencar ou o João Ananias na zaga, com o outro, com o Zé Ivaldo ou com o Luan Pérez. Dá essa oportunidade, entendeu? Para que eles joguem. E não precisa ser todo jogo, o tempo inteiro, titular absoluto e não tira. Bota no segundo tempo, virou o tempo, o time tá bem, tá ganhando 2-0. Bota o menino para jogar, mesmo que ele oscile ou eventualmente falhe. Eles precisam pisar em campo. O Santos está subvertendo a própria história. Eu volto a repetir, cara. Eu falo isso muitas vezes, mas eu acho que é importante. O Santos está subvertendo a sua história. Está abrindo mão do que sempre funcionou no clube para tentar copiar os clubes que não fazem isso historicamente. O Palmeiras, que nunca foi famoso pela base, principalmente dos anos 80 para cá, até recentemente, consegue fazer um trabalho de base muito melhor do que o Santos e utilizar esses meninos. Vende muito rápido? Vende, mas eles pisam em campo, eles têm minutagem e aí eles custam mais dinheiro para quem vai comprar. O Santos ainda não percebeu que o caminho é esse aí. Para que você forma jogador? Para que a base do Santos é tão forte? Para não usar? Para vender desesperado ou para rescindir contrato de jogador sub-20? Alguma coisa tá errada. E isso precisa mudar. Eu tô cansado de ficar repetindo essa história? Tô. Só que isso precisa ser dito, porque eu não vejo criador de conteúdo falando disso, eu vejo poucos falando disso, e eu acho que é um assunto que é muito importante. O Santos continua abrindo mão da sua história, né? O Santos continua abnegando o que sempre deu certo para tentar copiar modelo de outros clubes com muito mais dinheiro e condições para contratar jogadores muito caros. Chega disso, cara. Investe na base, tem uma espinha dorsal. Para que você vai contratar outro volante de 30 anos e quando você tem um menino sendo formado ali, usa o menino. Você já tem os volantes de 30 anos, você vai contratar mais. Já não basta Arão com 34, Rincon com 38, Zé Rafael com 32, João Schmidt com 32, você vai lá e contrata outro de 30? Eu acho que tá muito errado. Né? E eu acho que aí tá o meu problema com o Vojvoda. Ele tá subutilizando esses meninos que precisam estar em campo. O Gabriel Bontempo precisa jogar. Eu sei que ele tá voltando de lesão, teve uma cirurgia que ele precisou fazer, para desvio de septo e tal, mas ele precisa estar em campo, ele precisa jogar. Ou o Santos vai vender lá do desespero. Ai, não veio. Ai, nossa, não tá jogando. Veio uma oferta, sei lá, do Cazaquistão de 5 milhões de euros. A gente precisa do dinheiro, vamos vender. E aí abre mão da formação do jogador, cara. Chega disso. O que funcionou na gestão do Marcelo Teixeira na segunda passagem dele lá entre 2000 e 2009, né? Mas o que funcionou foi quando ele finalmente, obrigado, né? Ele foi obrigado, né? E foi por mérito do Leão, não dele. Ele teve mérito de manter depois, mas foi mérito do Leão que aquele 2002 deu certo. Aquele segunda metade de 2002 deu muito certo. Era um time formado no clube. Mas por quê? Porque ele gastou o que tinha e o que não tinha para formar um time de medalhões, coisa que ele tá repetindo tudo de novo. Em vez de ele pegar o que funcionou na gestão dele, ele está repetindo os mesmos erros da gestão anterior. Será que os caras não conseguem olhar para a própria história e falar, caramba, isso aqui funcionou, vou repetir isso aqui? Não, vou repetir o que deu errado. E é isso que eles estão fazendo. Então, parabéns aos envolvidos. E, de novo, só para complementar, eu não sou contra, aliás, eu sou totalmente contra a demissão do Vojvoda. Tá? Sou totalmente contra a saída dele. Esse vídeo não é para pedir cabeça de treinador. Esse vídeo é para mostrar que dá para melhorar essa transição, dá para melhorar a comunicação e o que os grandes culpados dessa dessa subutilização dos jogadores da base é da diretoria do Santos. Porque isso tudo pode ser conversado com o treinador. Eu preciso que esses meninos joguem. Eu preciso que você comece a utilizar eles mais minutos. Eu preciso. Você é chefe. Você não está falando, olha, escala o Robinho Júnior titular o tempo inteiro. Não, utiliza mais. Dá mais espaço. Ah, se oscilar, faz parte. O seu cargo está garantido. Óbvio que a tabela vai sempre ser mais pesada, mas assim, na minha cabeça não é inconcebível, tipo, eu botei o Matheus Xavier, nossa, ele vai ser pior que o Lautaro Dias. Nossa, ele vai ser pior que o Tiquinho. E aí esses caras custam muito. O Tiquinho foi negociado pelo Santos, ele faz parte do elenco, tá? Ele não está sendo utilizado, mas ele custa 1,5 milhão por mês. Ele está no elenco do Santos. O Bilal Brahim está no elenco do Santos. É porque eles não estão indo para o banco, não estão sendo utilizados, a gente esquece deles como se eles não custassem mês a mês para o clube. Eles custam, e custam muito dinheiro. Até quando o Santos vai conseguir, vai tentar ficar copiando? A verdade é essa, o Santos quer copiar o Flamengo e o Palmeiras. É isso que o Santos está fazendo. Só que não tem 30% do rendimento deles. Adianta?
Não, né? Mas continua tentando copiar. Não pega nem as partes boas. Olha, o Palmeiras tá formando jogador. Não, vão copiar, comprar jogador caro sem ter dinheiro para pagar. Ah, faça-me o favor, né, cara? Mas deixe sua opinião aí nos comentários, quero saber. Você concorda com o meu ponto de vista ou não, diz aí, tá bom? E óbvio, né, que muita gente vai achar, olha lá, pedindo a cabeça do treinador, mesmo o vídeo inteiro falando o contrário. Mas tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.